Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Graças a Deus. Nesse mesmo espírito, ainda de pé, vamos receber com bastante alegria nessa noite. Graças a diaconisa Fabiana, que estará fazendo menção da palavra do Eterno nessa noite. Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus e pela vida da nossa amada diaconisa Fabiana? Eu creio que ainda tem uma enxurrada de bênçãos para vir sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Graças e paz, amém? Quero já pedir você para abrir a sua Bíblia. Abre lá em Mateus. Nós vamos dar início à palavra do nosso Pai. Essa semana foi uma semana de muita correria, mas a gente nunca pode perder uma oportunidade de trazer a palavra do Senhor, porque eu acredito que tudo que quando Ele nos dá uma oportunidade de estar diante, para falar dEle, nada mais é uma oportunidade de você expor aquilo que Ele já tenha falado com você. E o Senhor, Ele vem falando comigo há alguns dias sobre confiança. Eu fiquei muito feliz e lisonjeada quando eu escutei o último louvor. E é um louvor assim que bem antigo, né? Acredito que todos conhecem, mas é um louvor muito forte que nos encoraja a prosseguir. E quando o diácono Adriano veio falar aqui, eu falei, cara, se a gente não morasse na mesma casa... Se a gente não morasse na mesma casa, eu ia falar que a gente tinha combinado. Porque ele não sabia a palavra que eu ia trazer, eu também não sabia a palavra que ele ia trazer. Eu cheguei a comentar um pouquinho com ele, mas foi ontem à noite. Então já estava preparada a palavra. Mas eu estava com muito sono, estava muito cansada, que ontem foi um dia muito, graças a Deus, de bastante trabalho para mim. Então eu estava muito cansada. Então a gente não teve tempo de conversar muito, porque eu estava doida para dormir. Mas, assim, é uma confirmação. É isso que Deus faz. Quando Ele prepara a palavra que Ele quer falar para nós, igreja, para nós filhos, Ele vem interlaçando desde o início toda a palavra. Ele vai confirmando tudo o que Ele tem preparado para a igreja. E eu creio que o Senhor, Ele tem preparado um novo tempo. Ele tem esperado uma igreja diferente. Ele tem esperado que a igreja se posicione de forma diferente. Ele tem esperado que nós possamos estar aptos a realmente vivenciar aquilo que Ele tem preparado para todos nós. Porque o nosso Deus é grande, Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Pai muito bondoso, Ele é um Pai muito zeloso por tudo aquilo que Ele tem preparado. Ele tem sede de nos ver viver aquilo que Ele tem preparado para os nossos caminhos. Há um propósito a ser cumprido. E os propósitos, eles só podem ser vividos quando há um preparo para que a gente possa de verdade viver aquilo. Então, quero ler com vocês Mateus 6, no 25, versículo 25. Que diz assim: portanto eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo,
o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por muito mais valor... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo como vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus, mais uma vez nós estamos sedentos para ouvir a Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como filhos que sentam à mesa junto com o seu Pai para ter os seus ensinos. Mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti como aqueles pequeninos, ó Deus, que necessitam de seus ensinos, necessitam de suas experiências, para que nós possamos seguir o caminho e aprender com Ele e poder viver aquilo que tem preparado para nós. Senhor, nós Te pedimos que essa noite o Senhor venha sobre este lugar. Toma nossa mente em Suas mãos, toma os nossos corações em Suas mãos. Senhor, nos faz entender a Sua palavra, nos faz ouvir a Sua voz, nos faz sentir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, que toda dúvida quanto àquilo que o Senhor tem, hoje venha cair por terra. Que toda certeza, Senhor, que tem voado sobre as nossas cabeças, que ainda não tem sido concretizada, hoje ela venha ter a certeza, Senhor, que não há nada melhor do que estar junto contigo, não há nada melhor do que estar na casa do Senhor, não há nada melhor do que obedecer às suas palavras, não há nada melhor, Senhor, do que confiar em Ti, para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado. Senhor, toma nossas vidas em Suas mãos, unge as nossas cabeças, unge a minha cabeça. Senhor, seja comigo, e que a Tua palavra se faça presente neste lugar, assim como o Senhor falou comigo todos esses dias, que eu seja capaz de transbordar aquilo que o Senhor tem dito a mim. Te agradeço e te peço, fique conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Nós passamos por muitos momentos, muitos desses momentos que a gente vive, são momentos de dores, momentos de crise, momentos de aflições. Mas Deus, em Sua infinita graça, nos permite passar por alguns momentos, algumas situações, algumas coisas difíceis. Mas esses momentos que nós passamos de dificuldade, são propósitos de Deus. Passar por algumas situações, passar por alguns problemas, nos fazem crescer, nos fazem avançar, nos fazem ser mais forte. Muitas das vezes nos prova o quanto nós somos fortes, nos prova o quanto nós somos capazes. Muitas das vezes vem para provar para nós mesmos aquilo que nós podemos fazer. Em tudo que passamos há um propósito. Mas o maior propósito que Deus nos permite passar é para nos capacitar. Mas passar por esses desafios nunca será uma situação simplesmente por nós mesmos, simplesmente por capacitação, ensino. Mas essas situações, elas são para nos mostrar e nos tornar confiantes e dependentes de Deus. Eu coloquei um título nessa palavra, e o título dessa palavra, ela diz assim: as lutas forjam a confiança que nos tornam dependentes. Quantas vezes agimos, entramos em guerra, que muitas das vezes não eram nossas guerras.
Muitas vezes essas guerras não eram para que nós tivéssemos entrado nela, mas era para que nós nos colocássemos de forma dependente de Deus, para que nós permitíssemos que Deus viesse a agir naquele lugar. Mas entramos nas guerras que nem eram nossas, tomamos atitudes que nem eram para ser tomadas. A melhor atitude que nós possamos tomar nesses momentos de dores, de crises, de aflições, é colocar nas mãos de Deus. Esse texto, logo a mais, ele fala sobre buscar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tomamos atitudes nas melhores das intenções, e depois nos deparamos que não era para ter sido feito aquilo. Quando passamos por situações difíceis, por lutas, nós passamos por aquilo ali e somos tomados por uma ansiedade que nos faz perder muitas das vezes a nossa como que eu vou dizer, Jesus? Nos torna não impacientes, mas nos torna ansiosos. Essa ansiedade de querer resolver, essa ansiedade de querer mudar as coisas. Perdemos o sono por muitas das vezes ficar pensando: como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver aquilo? O que que eu faço com isso? Esses dias eu passei por essa situação. E eu me peguei naquela situação de: o que eu faço? O que que eu vou fazer? E muitas das vezes eu me peguei não conseguindo orar, não conseguindo cantar, não conseguindo me confraternizar. Eu queria ficar retida num canto, porque eu queria ficar pensando: o que que eu faço? O que que eu faço? Como é que eu posso resolver? Como é que eu posso fazer? E é isso que nós passamos quando passamos por problemas. Nós somos tomados por uma ansiedade que nos faz perder o foco de que realmente é preciso fazer. Momentos em que nós precisamos parar e pensar e botar nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu não tenho o que fazer. Existem momentos na nossa vida em que nós não temos o que fazer. Mas a maior luta que nós possamos viver não são as lutas, não são as dificuldades, mas são aquelas que nos fazem depender de Deus. São aquelas que nos faz confiar que há uma única pessoa que pode resolver. E essa pessoa não somos nós. Quando eu leio esse texto, eu me deparo com um Deus tão grande, tão incrível, um Deus tão zeloso. Por um outro lado, eu vejo nós, seres humanos, tão frágeis, tão incapazes de depender, tão autoconfiantes que possamos resolver todas as coisas, que esquecemos que nós não somos tão autoconfiantes assim. Existem momentos que precisamos confiar. Existem momentos que essa confiança vai nos tornar mais dependentes. E automaticamente te aproxima e me aproxima de Deus. Deus está me ensinando algo quando eu passo por isso. Deus está querendo algo de mim. Isso são pensamentos que nós devemos ter. Está passando por luta? Comece a pensar: o que Deus quer de mim? O que Deus está precisando de mim? O que é que eu preciso fazer? Será que Deus não está querendo te aproximar dele? Será que você não está precisando, muitas das vezes, se tornar um pouco mais dependente? Será que você não está pensando que você tem a responsabilidade de resolver todas as coisas? Nós não somos seres incríveis, nós não somos seres eternos, nós não somos seres superiores a ponto de conseguir viver sem Ele. Nós somos seres dependentes, eternamente dependentes, seres que precisam e sempre precisarão de um Deus tão grande. É por isso que nós estamos aqui. Muitas das vezes o desespero nos leva a tomar atitudes impensadas, mal calculadas. Tentamos de várias formas resolver, e muitas das vezes as coisas ficam mais difíceis do que antes. É só comigo que isso acontece? Começamos a bolar vários planos. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai dar certo. No final das contas, dá tudo errado. Tudo que você fez só piorou. Como diz o ditado, né? A gente desveste um para vestir o outro.
O problema continua. Tentamos de várias formas. E tudo que nós fazemos não dá certo. As dúvidas de que tudo vai dar certo nos invade e esquecemos de que todas as coisas sempre estarão no controle de Deus. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não percebemos, ainda assim permanece no controle dele. No versículo 26, o Senhor faz uma analogia com nós, entre nós e as aves. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam. E talvez você pode pensar assim: ah, mas a ave não tem boleto. É verdade. Não tem boleto. Glória a Deus, né? Imagina se elas pensem. E eu estava em casa esses dias e eu estava jantando, almoçando com a Isabelle. E eu comecei a observar, na porta da minha cozinha tem uma árvore. E eu comecei a observar um passarinho muito bonitinho. Ele era meio acinzentado, meio azulado. Eu achei lindo o passarinho, mas eu comecei a observar aquele passarinho naquela árvore. E o passarinho, ele ia num galho específico e tentava pegar as frutinhas da árvore. Era uma árvore de tangerina, ela está cheia de tangerinas pequenininhas. E ele tentava pegar aquilo ali, e era uma briga intensa entre a árvore e as frutinhas, né? Que o passarinho, ele tentava pegar e sacudia, e ele arrancava uma frutinha e voava, e arrancava uma frutinha e voava. E eu pensei naquele passarinho assim, eu falei: nossa, mas o passarinho, ele é tão livre, ele não se preocupa com nada. Mas todos os dias, ele está em busca. Todos os dias ele está voando atrás de alimento. E ele voa quilômetros e quilômetros. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está longe. E daqui a pouco ele volta. E tudo na excelente paz. Que garantia esses pássaros têm? Que garantia que ele tem de que amanhã ele vai estar bem novamente? A certeza de que eles têm o dia seguinte é a mesma certeza que nós temos do dia seguinte. Porque nós não podemos pensar, não podemos tentar viver o amanhã. Amanhã nós não sabemos como estaremos aqui, assim como os pássaros, assim como as plantas, assim como todas as coisas que estão sobre a terra. Ninguém sabe nada sobre o amanhã. Versículo 26, ele diz que eles não semeiam e que eles não colhem. Nós também semeamos e colhemos. Nós semeamos e colhemos diferente dos pássaros. Nós plantamos e com certeza aquilo que plantamos nós iremos colher. Sabe por quê? Diferente dos passarinhos, nós temos a oportunidade de fazer aquilo que vai nos garantir um futuro melhor. Vai nos garantir uma vida melhor. A certeza que nós temos, ela está em Deus, ela não está em nós. A certeza que os pássaros têm está em Deus, não está em nós. Mas diferente dos pássaros que não podem fazer nada, nós podemos. Nós somos seres racionais, nós somos seres que pensam e que sabem fazer as coisas de acordo com o que Deus diz. Nós temos um plano traçado, nós temos uma história para ser vivida, nós temos um propósito. Em relação ao amanhã, você consegue ver algumas diferenças entre nós e os animais? Nós não temos a certeza do amanhã, mas nós não podemos resolver as coisas que não estão no nosso alcance. Não sabemos as coisas do futuro. Não é fácil não pensar nos problemas. Eu sei que não é fácil. Não é fácil nós não termos o controle, pensar em não ter o controle. Para nós mulheres, não ter o controle é a pior coisa do mundo. Pelo menos para mim, não ter o controle é difícil. A gente quer controlar todas as coisas, a gente quer saber de todas as coisas, a gente quer saber dos mínimos detalhes. A gente pensa nem no que vai acontecer, a gente já está pensando que pode acontecer. Como é difícil dizer a um pai e uma mãe:
não vai ter que esperar. Como é difícil você dizer para uma pessoa que tá preocupada com o dia de amanhã, esquece, você vai ter que sossegar porque não tem o que você fazer. Como dizer isso? Como falar para uma pessoa, não fica ansioso, não fica preocupado, vai dar certo. Nossa cabeça, muitas das vezes ela vai ter essa dificuldade de parar e pensar, eu não vou ter que pensar nisso porque eu não tenho como resolver. Não dá. Humanamente, não dá. Quando as coisas fogem do nosso alcance, nós precisamos de pessoas maiores. Precisamos de uma pessoa maior. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem jeito, quando tudo parece que não há como, não há possibilidade, há uma única pessoa que pode resolver. Essa aflição, essa ansiedade, esse medo de não conseguir fazer, esse medo de não conseguir dar certo, esse medo de não alcançar, ele só pode ser remediado por uma pessoa. E essa pessoa é Deus. As dúvidas se vai dar certo ou se não vai, elas nunca vão ser resolvidas comigo e contigo. Ela só vai ser resolvida com Deus. Quando tudo parece perdido, não está perdido, porque Deus está no controle. As nossas preocupações, como diz a palavra, não podem acrescentar 1 minuto a mais de tempo naquilo que podemos resolver. Que não podemos resolver, né? E assim, é isso que Deus espera de nós. Espera que nós nos colocamos como pessoas dependentes dEle. Espera que no momento de luta, de dores, de aflições, de angústia, de não saber resolver, nós possamos confiar que a dependência é a melhor escolha. No mundo onde a palavra ansiedade se torna cada vez mais real, confiar em Deus se torna cada vez mais necessário. Quando alcançamos a confiança em Deus, a certeza de que, mesmo não entendendo, mesmo não sabendo como, não deixamos que as nossas leves e momentâneas tribulações nos tire o que de mais precioso, que é a nossa confiança em Deus, que é a nossa dependência de Deus. As tribulações e os problemas, elas nunca virão para nos matar, mas para nos dar a certeza de que em nós está um Deus capaz de todas as coisas. Quando somos tomados pelas nossas limitações, deixamos que todas as coisas nos direcionem. Nossos pensamentos já não têm outro sentido que não seja o problema. As noites mal dormidas se tornam cada vez mais constantes. A criatividade de tentar entender o que Deus quer nos dizer já não flui como antes. Todos os lugares já passam a ser um problema. As orações se tornam petições infinitas. As canções já não são mais de adoração a Deus. Começamos a direcionar todas as coisas para aquilo que nos faz ficar cada vez mais triste. Em tudo que você faz, tudo que nós fazemos, se torna um momento e um motivo para você tentar pensar nas coisas que tem te afligido. O versículo 30, ele fala: se Deus veste assim as ervas do campo, e hoje existe, e amanhã são lançadas ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Você não é maior do que todas as coisas? Não é seu Deus maior do que seus problemas? São coisas que eu fiquei pensando esses dias todos, quando eu me via em momentos difíceis, e eu pensava no que eu ia fazer, eu ficava pensando... Acredito que eu não pensava, mas acredito que o Espírito Santo dizia para mim: não é você maior do que os seus problemas? Não é o seu Deus maior do que todas essas coisas?
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nosso Deus é um Deus tão incrível que mesmo quando nós estamos tão aflitos com todas as coisas que são nossas, Ele ainda assim Ele é capaz de olhar para nós e dizer: filho, eu nunca te deixei. Não são os problemas, a limitação que me faz te deixar. O que me faz deixar você é a sua distância. Às vezes nós passamos por tantos problemas que nós não entendemos por que nós não escutamos mais a voz de Deus, por que nós não conseguimos mais ficar conectados com Deus, por que deixamos a rotina de ler a palavra, de ouvir canções, de tirar um momento com Deus, se tornam ainda mais inconstante. Não é Deus que deixou a nós, somos nós que estamos deixando os problemas nos distanciar de Deus. Nós não somos capazes de resolver nada disso. Nós não somos capazes de fazer com que as coisas se tornem soluções simples. Mas é a nossa dependência, é a nossa certeza de que eu não posso, mas Deus pode. Eu não consigo, mas Deus consegue. No momento de dor, a melhor situação que nós possamos ter, o melhor motivo é entender que quando nós não podemos, Deus pode. É parar e dizer: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. E isso mostra a você e a mim uma dependência de Deus. Isso mostra de você que você é confiante em um só Deus, em alguém maior do que você. O fato de se preocupar não nos garante a solução dos problemas. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe as coisas que nos afligem. Ele sabe a solução para cada coisa. Não adianta a gente ficar tentando resolver as coisas. Não adianta a gente ficar pensando em tudo o que precisa ser feito. Não podemos resolver. Deus sabe. No versículo 34, eu não li de propósito, na parte B diz: basta cada dia o seu próprio mal. Basta o dia de hoje. Basta as dores de hoje. O que é hoje está no nosso alcance. Ok, amém, nós podemos resolver. Mas o que não está é a nossa dependência. Quando eu comecei a falar com Deus sobre algumas coisas que estavam me preocupando, eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Aí eu comecei a pensar: ei, não é o que eu faço, é o que Ele pode fazer. E muitas das vezes é assim que nós nos comportamos. Começamos a falar com o Senhor e pensamos assim: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Como que eu posso resolver? Como que eu? Quando a Bíblia fala que buscai o reino de Deus e a sua justiça, nenhum momento nos diz como que você vai falar com Deus para que você entenda que você pode fazer. É como que você tem que fazer. Buscai simplesmente o reino de Deus. Escutar simplesmente o reino de Deus. Ouvir o que Deus tem para dizer. Não é ficar fazendo repetições de orações, tentando entender. Muitas das vezes o que Deus quer é que nós paramos simplesmente para escutar. Será que estamos nos colocando no ponto de escutar? Ou será que temos nos colocado diante de Deus, ajoelhado e falado: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, eu tenho que fazer isso, Senhor, eu preciso daquilo outro. Ei, não é isso que Deus quer de você. Ele não quer que os seus momentos com Ele se tornem como aqueles filhos que são mimados e ficam, vai numa loja: mãe, eu quero aquilo, mãe, eu quero aquilo outro, mãe, eu quero... Não é isso que Deus quer. Nós não somos filhos para ficar balançando a orla de Deus e pedindo: pai, eu quero aquilo ali, pai, eu preciso. Não é isso.
Deus quer a nossa confiança. A confiança nos mostra que o meu pai sabe o que eu preciso. Quantos são pais aqui essa noite? Quantos sabem o que seus filhos precisam? Se seu filho estiver na hora de receber, você não vai dar? Mas se ele não estiver capacitado para aquilo, você vai dar? Muitas das vezes chegamos para Deus e começamos a fazer vãs repetições, pedindo e esquecemos de ouvir e saber que nós somos seres racionais, somos adultos, sabemos o que podemos e o que não podemos, sabemos o que merecemos e o que não merecemos. Quantas vezes fazemos da presença de Deus situações de pedir, e na hora de adorar, na hora de agradar ao nosso Pai, nós simplesmente cruzamos os braços e esperamos alguma coisa chegar. Momento com Deus não é momento de você simplesmente fazer 500 mil pedidos. Momentos com Deus é momento de você se aproximar. Quando nós visitamos um amigo, nós queremos muitas das vezes conversar, ouvir, criar intimidade. E muitas vezes isso não tem acontecido com Deus. Dizemos que Ele é nosso amigo, que Ele é nosso querido, Ele é nosso amado, Ele é o nosso noivo. Mas como tem sido a sua intimidade com o seu noivo, com o seu amigo, com o seu querido? Fazemos do momento com Deus momentos de você simplesmente chorar as suas mágoas e dizer a Ele: ai, eu preciso tanto disso. Ele não sabe? Onde fica a nossa confiança? Como eu disse no início, a nossa confiança nos torna dependentes de Deus. Quando eu confio em alguém e eu sei que eu preciso, e aquela pessoa sabe que eu preciso, eu sei que Ele vai fazer. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que eu preciso. Deus sonda os nossos corações. Ele sabe os mínimos detalhes, os detalhes que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você está apto a receber e aquilo que você ainda precisa ser preparado para receber. Momentos com Deus são momentos únicos. Não são momentos para nós dividirmos com qualquer outra coisa. São momentos de nós pararmos e entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Parar para escutar a voz de Deus é melhor do que parar para ficar falando com o vizinho ou com um amigo aquilo que está doendo, aquilo que você precisa. Quando você não pode resolver, não é para você ficar falando para todas as pessoas, é para você falar para uma pessoa. É para você buscar em Deus a resposta que você precisa. E a resposta de Deus é a confiança que você tem. A resposta de Deus, muitas das vezes, vai ser para você: acalma o teu coração. O momento certo vai chegar. A hora certa vai chegar. Deus vai fazer o que precisa ser feito, mas é no tempo certo. O tempo certo é o tempo dele. Tem uma canção que eu queria muito. Quando eu comecei a falar com o Senhor, o Espírito Santo me lembrou dessa canção que fala: eu sei que estás comigo. Eu sei que vens agora. E é assim que Deus faz. Nós sabemos que Ele nunca nos deixou. Nunca vai nos deixar. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus misericordioso. Mesmo quando nós somos tão ingratos com Deus, mesmo nos momentos que nós não sabemos reconhecer o que Ele tem feito, as coisas que Ele tem nos livrado. E quando eu comecei a falar com o Senhor disse para mim:
Eu sempre estive, eu sempre estarei, nunca deixei. Não é porque a gente tem problema que significa que Deus não está vendo. Não é porque as dores estão cada vez mais intensas que significa que está tudo perdido. Não. Quando Deus nos permite passar por certas situações, Ele quer que a gente se entregue a Ele. Ele quer que a gente entenda que existem situações que nós causamos. Existem problemas que nós procuramos. E as consequências virão. Mas não é porque as consequências virão que nós simplesmente estaremos sozinhos. Mesmo quando tudo está difícil, por nossas consequências, Ele ainda assim está com a gente. Mas aquelas lutas que Ele permite que a gente passe, Ele ainda assim vai deixar que a gente passe, porque Ele quer nos forjar, Ele quer nos preparar, Ele quer nos ensinar para coisas maiores, para propósitos maiores. Nós só conseguimos falar de coisas que nós temos experiência suficiente, não para nós, mas para ajudar ao outro. As dores e as mágoas não são simplesmente para deixar em você cicatrizes, para que você diga, não, eu passei por isso e eu sei, não é fácil. Não, não é só para isso. Não é para isso. Mas é para que você, capacitado, instruído, preparado, Deus possa usar você para fazer isso em outras pessoas. Quantas vezes você escuta, às vezes, algumas histórias e diz assim, cara, eu já passei por isso. Sei bem como é que é. Deus quer te usar. Deus precisa usar. Deus precisa fazer de você um instrumento dele. As lutas e as dores não são simplesmente lutas e dores do acaso. Não. É para que você seja usado, para que você seja instrumento, para que você possa falar dele, de Deus, para que você venha ser usado, para que outras pessoas conheçam que ainda em meio às lutas e às dores, Deus nunca nos abandona. O Michel de Louvor pode vir, se quiser. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Quando a gente para e pensa em como nós temos vivido os dias de hoje, quando nós paramos e identificamos as coisas que têm acontecido, nós temos visto e ouvido muitas vezes a mesma história. Deus espera da igreja um posicionamento. Deus espera da igreja um ponto diferente. Deus quer preparar a igreja para viver algo diferente. Mas será que nós como igreja temos nos colocado verdadeiramente como dependentes de Deus? Será que nós como igreja temos identificado que os problemas que nós não podemos resolver, há um único Deus que pode? Deus espera de mim, de você, uma confiança que o mundo ainda não tem. Deus espera de mim, de você, um posicionamento que o mundo ainda não vê. Deus espera algo de nós, a noiva dele. Quando é que nós vamos parar e entender que nós somos a referência que este mundo precisa? Em alguns momentos nós temos visto a própria igreja se posicionando como os que estão lá fora que não conhecem a Deus. Os pagãos buscam as coisas da terra, as coisas humanas, mas nós não podemos simplesmente focar nessas coisas. Há um limite. O que é para nós, o que é para Deus. O que é para nós, vamos fazer. Vamos nos posicionar. Mas o que não é, igreja, é de joelho. É intercessão, é oração, é rendição.
temos feito do tempo com Deus momentos de qualquer coisa menos de rendição. No início da pandemia nós falamos que quando as coisas fossem abertas novamente, as pessoas de fora iam vir para a igreja, iam se render, iam adorar o Senhor, a igreja ia ser mais forte. Cadê? Temos visto a igreja cada vez mais sendo desfiada pelas coisas do mundo. Ela vai se desfiando, se desfarelando, perdendo a essência, perdendo a obediência, a confiança. Temos deixado que as coisas do mundo venham nos tirar a paz de estar com Deus. Filipenses 4:9 diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Eu tenho certeza que assim como eu, todos nós já ouvimos uma palavra de encorajamento, e já vimos e ouvimos e lemos: buscai o reino de Deus, buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. E quantas vezes nós temos deixado que as dores e as mágoas, os problemas que nós não podemos resolver, tire o momento com Deus. Eu quero nessa noite te dar a oportunidade de você começar a falar com o Senhor. Eu não sei o que você tem, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei o que tem tirado a sua paz, eu não sei o que tem feito com que você deixasse a sua presença em Deus ficar de lado. Mas eu quero que você se coloque no seu lugar da maneira em que você quer. Se você quiser ficar de pé, você fica. Mas se você precisar se colocar de joelho e falar com o Senhor, você faça. Mas busque ao Senhor, busque as coisas que vêm do reino de Deus, para que as coisas que você precisa venham ser resolvidas. É o seu momento com o Senhor. Como eu disse, a confiança nos torna dependentes. Oh, Jesus. Aquieta minha alma,